Vamos falar dos golpes. Quais são os golpes mais aplicados? Olha, Rony, primeiro, satisfação estar no seu programa, obrigado pelo querido. convite. E eu gosto de distinguir dois tipos de vítimas, né? Seriam as pessoas físicas e as empresas. Tá. Porque o golpe virtual acontece para As ambos. duas, claro. Com empresa, normalmente o objetivo são os dados, porque hoje as empresas coletam dados e pode ser invadida, criptografada aquela Sim. empresa, o servidor, e eles cobram para devolver. Isso tem um valor enorme, Uau! porque a empresa para de funcionar, o site para de funcionar, de vender, isso tem prejuízo. Nesse nível? Nesse nível. E quando a gente fala de pessoa física, o valor, o ataque normalmente ou é patrimonial, então as fraudes bancárias, né? Os criminosos mandam mensagem de texto dizendo que houve uma fraude, que eles precisam baixar o aplicativo, passar uma informação, ou as próprias redes sociais. Hoje a gente sabe que as pessoas têm apego, né? É um bem, é um patrimônio. E os criminosos então estão invadindo esses perfis para aplicar golpes nos seguidores ou exigir que se pague para devolver o perfil, uma extorsão para que se devolva as redes sociais daquele titular. Então, Mas por que as pessoas continuam caindo em golpe? Olha, Rony, primeiro que os criminosos eles são muito sofisticados, os golpes Sim. evoluem. Segundo, Olha lá, tô vendo. que se vaza muita informação. Então, hoje, o criminoso pode conhecer muito bem as vítimas antes de atacar. Então, Ah, bom, já tem. num banco de dados, ele consegue saber, por exemplo, quem são os parentes, qual o número de telefone, endereço, até qual seria o banco que aquela vítima tem conta. Vale dizer, com essas informações, o criminoso ele não aplica mais aquele golpe genérico, né, o famoso spam ou phishing. Sim. Ele aplica um golpe feito sob medida, um golpe pensado, que a gente fala de uso da engenharia social. O uso do estudo social da vítima com até uma questão de engenharia para elaborar aquele golpe. Então, conhecendo profundamente a vítima, em razão desses vazamentos, ele cria um golpe feito sob medida que é muito mais eficiente. Por isso que, na verdade, hoje, a grande parte das vítimas não cai num golpe qualquer, aquele, por exemplo, e-mail que diz que a sua caixa de mensagem está lotada e você precisa clicar naquele link. Normalmente, o golpe é quando o criminoso entra em contato, dizendo que houve uma fraude bancária já no seu aplicativo bancário, que você está com um problema técnico e se passa por uma assistência técnica ou o próprio banco e aí consegue cometer a fraude. Então, é muito mais sofisticado. Esse é um tipo de isca, como se fala, como se diz não sei se é exatamente isso um vocabulário que vocês usam, vocês advogados, mas vocês falam que existe uma isca, é isso? Isso é um tipo de isca? Porque... Para pegar o cara? Para ele ser convincente, Rony, ele precisa de um problema ou de uma grande promoção. A gente fala que o estelionatário na internet, ele se aproveita principalmente de três emoções. Do medo, então ele manda uma mensagem dizendo que as redes sociais serão apagadas ou que ele vai ser banido e ele precisa preencher um formulário. Da ambição, então o indivíduo ganha uma grande promoção, um caminhão de prêmios, etc. Essa é a minha visão também. Ou da paixão. Que aí o indivíduo comete o estelionato sentimental. Que maravilha, isso aconteceu na minha casa. Então, aí a pessoa se apaixona por alguém na internet, acaba emprestando dinheiro e etc. Então, esse tipo de golpe, a gente presume uma isca. E a isca vai ser principalmente envolvida nessas três emoções. Eu tinha uma arrumadeira que entrou numa dessa. Era uma pessoa que eu não vou dizer a você que tinha grandes atributos físicos, muitíssimo pelo contrário. E aquele que pediu ela em casamento era um ator lindo, americano, multimilionário e tal. E mandou um monte de presentes para ela. Bolsas caríssimas, joias, mas precisava desimpedir isso na alfândega, porque não estava deixando passar. Então, ela foi pedir o dinheiro para em casa. Rapaz, meu Deus, um golpe tão simples. E acreditava piamente. Acreditam, eles têm um poder de persuasão que eu nunca vi na minha vida igual. É verdade. Nesse golpe do estelionato sentimental, há um envolvimento da vítima. Muitas vezes a vítima está apaixonada, ama o autor. E, nesse caso que você conta, tem um parecido, que o indivíduo recebe uma mensagem, seja um e-mail ou um WhatsApp, dizendo que ele recebeu uma grande herança que está fora do país. Só que para desbloquear essa herança, também teria que fazer pagamento de taxa, etc. Tem golpe do falso emprego, o indivíduo que se cadastra, né, para uma vaga, ele recebe a informação que aquela empresa exige um treinamento. Para o treinamento, precisa fazer um pagamento prévio
tudo golpe. Então, a quantidade, Rony, é infinita, Mas eles infindável. não deixam rastros, não? Sim, todo golpe na internet deixa um registro. Por quê, Ah. Rony? Porque toda conexão à internet tem um número, o famoso número de IP, Internet Protocol, protocolo de internet. Vale dizer, basta a polícia quebrar essa informação para localizar esses autores. Vale dizer, é possível você seguir esse rastro. Eu até falo que às vezes o crime virtual deixa mais rastro que o crime físico, muitas vezes. Sim. Porque todo mundo, ao se conectar à internet, ao se conectar a um servidor, a uma rede social, seja o que for, ele vai deixar um registro. E esse registro ele é totalmente acessível pela polícia. Então vamos imaginar que a vítima já descobriu ou sacou, numa coisa mais coloquial, que está sendo vítima. O que ele faz? Vamos Procura lá. a polícia? O ideal sempre é ter cuidado antes de fazer qualquer tipo de pagamento, transferência, empréstimos, etc. Mesmo que essa solicitação seja de um parente. E por quê, Rony? Porque os criminosos até clonam perfis nas redes sociais para pedir dinheiro emprestado, se passando pelo filho, se passando por um parente. Então, a cautela é importante. Agora, o seu exemplo é, e se eu percebi que, na verdade, eu estou sendo uma possível vítima ou já fui vítima? Primeira coisa é afastar o contato. Bloqueia, elimina aquele tipo de contato com aquele autor que é um criminoso. Segunda coisa é, caso já tenha feito empréstimo, já tenha tido, por exemplo, as redes sociais invadidas ou o próprio banco, né, a conta bancária invadida, essa pessoa deve lavrar o boletim de ocorrência, que pode ser feito virtualmente ou na delegacia, depender do estado em que ela reside, e também procurar a justiça, seja para ingressar com uma ação, para que se recupere o bem ali perdido, seja para localizar os autores. Agora, e aquela história do telefone? Que ligam e vão enrolando, vão pedindo. Você já descobriu que aquilo é um golpe. Você vai com o telefone ligado, dando trela até uma delegacia, isso ajuda, não? Não é recomendado, senão a gente vai fazer filas na delegacia para registro, porque, lamentavelmente, nós estamos falando de milhares de vítimas semanalmente. Milhares? Milhares. Tentativa de golpe por ano são bilhões de tentativas só no Brasil. Então, a gente está falando de diversas vezes. Eu acredito que a maioria aí dos telespectadores já tenham recebido pelo menos uma mensagem tentando enganá-las. Então, o ideal, Rony, é você se preservar com as cautelas, eliminar qualquer tipo de conteúdo que você tenha dúvida e aí só procurar a autoridade policial no caso da real vítima. Porque se todo mundo que receber uma ligação falsa ir à delegacia, ninguém trabalha, Rony. Essa é a verdade, porque a quantidade... Meu Deus do céu! Nesse nível? É muito. Nós temos centrais de telemarketing, que é central de telemarketing do crime. Então, eles passam o dia ligando para as pessoas, principalmente para os idosos, que normalmente têm um pouco mais de falta de conhecimento técnico para mexer na plataforma ou no aplicativo bancário. E aí a gente sempre recomenda procurar alguém, seja um parente que entenda um pouco mais. Eu brinco que a gente sempre tem um especialista em casa. E eu conheço bem essa figura porque por muitos anos eu fui essa figura na minha casa. Então procure aquele que tem um pouco mais de afinidade com tecnologia e fala, olha, eu recebi uma ligação, estão me pedindo um código, devo passar? Essa pessoa poderá aconselhar ou o próprio gerente do banco. E é como o idoso deve se defender nessa hora. Eu até entendo isso. Nunca passar senha. Nunca passar códigos recebidos no celular. O banco não liga para ninguém pedindo, por exemplo, para entregar o cartão de crédito, entregar os dados do cartão de crédito. Isso tudo tem que desconfiar e nunca fazer. Eu recebi uma vez uma coisa, a sua caixa postal está cheia. Aí eu disse, poxa, mas é diferente esse aí. Eu não acessei. Aí fui na outra e não estava cheia coisa nenhuma. Então... essa é uma outra coisa que é muito perigosa, porque eles fazem exatamente como o servidor faz. É verdade. Tem golpe até que eles usam o 0800. A Como gente chama assim? o golpe do 0800. Como é que é esse golpe? Eles conseguiram utilizar o número 0800 e o restante para aplicar golpe por um tempo. Então, eles ligavam como se fossem daquelas centrais de telefonia e passavam os golpes. Então, Rony, a verdade é essa. Mesmo o procedimento sendo padrão, a desconfiança ela nunca deve ser deixada de lado. Porque, na maioria das vezes, a gente consegue eliminar bastantes problemas. Eu sempre recomendava aos meus avós, etc., calma.
cheque, não faça transferência, porque a isca, como falamos, é sempre um problema iminente, instantâneo, um problema que precisa ser resolvido naquela ligação imediatamente, senão gerará outros problemas.